TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá. Em protesto, prefeituras fecham nesta sexta-feira. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. E circula nas redes sociais desde a manhã desta quarta-feira um vídeo onde os apenados do presídio de Santa Cruz do Sul promovem uma festa em uma das cozinhas do complexo penitenciário. De acordo com informações do Portal Gás, do Grupo Gazeta, o material foi gravado no dia 4 de setembro. Nas imagens é possível ver que, enquanto um toca violão, outro, vestido com trajes femininos, dança e sobe em cima de uma mesa. Um terceiro, com o celular, gravou toda a festa. Um acidente na IRS 130, a cerca de 150 metros da sinaleira do quilômetro 72 da rodovia, resultou em danos materiais. O acidente ocorreu por volta das 8 horas desta quinta-feira. Houve uma colisão traseira entre um Kia Sportage de Encantado, que seguia no sentido Encantado-Lajeado, e um caminhão baú de Nova Prata. Ninguém ficou ferido. O pelotão rodoviário da Brigada Militar foi acionado para registrar a ocorrência. O trânsito não foi obstruído, já que os veículos ficaram fora da pista. E 4 jovens que circulavam em atitude suspeita com um veículo pelo bairro São Cristóvão foram detidos pela Brigada Militar na noite desta quarta-feira. De acordo com a polícia, os ocupantes de uma Paraty vermelha tentaram dispensar uma touca ninja ao avistarem a guarnição. Em revista no interior do veículo foram localizados uma chave micha, um punhal e um capacete de moto. Os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e, após o registro da apreensão dos objetos, foram liberados. E o mercado localizado no bairro Canabarro, em Teutônia, foi assaltado durante a noite desta quarta-feira. Foi por volta das 7 horas da noite. De acordo com a Brigada Militar, 2 homens, um deles armado com um revólver, chegaram ao estabelecimento na rua 31 de março, na Vila Esperança, e anunciaram o roubo. O proprietário do mercado e um cliente foram rendidos. A dupla de criminosos levou cerca de R$1.000 em dinheiro, carteira com documentos e um notebook. O policiamento foi acionado, fez buscas, mas a dupla não foi localizada. E acidentes em estradas federais custaram 12 bilhões e 300 milhões de reais ao Brasil em 2014. Veja na matéria da NBR. Carmozina sofreu um acidente de carro em junho de 2014, na BR-020, a caminho de Buritinópolis, em Goiás. Minha coluna estragou bastante. Fiz a cirurgia da lombar, que colocou 9 parafusos, tem placa, e a cervical, tive que usar aquele colar 4 meses. O acidente não deixou só traumas físicos. Os gastos aumentaram para garantir a recuperação de Carmozina e a renda da família diminuiu. Passou a contar só com o auxílio-doença do INSS. Meu marido, ele trabalhava na lavoura, como motorista, operador de máquina, com tudo, colhia. Aí ele teve que parar. Meu marido teve que parar para cuidar de mim. Um relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pela Polícia Rodoviária Federal revela que no ano passado, só em rodovias federais, foram cerca de 169 mil acidentes. 100 mil pessoas ficaram feridas e mais de 8.200 morreram. A pesquisa apresenta também os gastos da sociedade que estão ligados aos acidentes de trânsito. São cerca de 13 bilhões de reais só nas estradas federais, a maior parte associados
às vítimas, como cuidados com a saúde e perda de produção. O principal componente de custo, né, desses valores é o que a gente chama de perda de produção. É quando uma vítima de trânsito, por exemplo, vem a falecer, quanto que ela deixa de produzir ao longo da expectativa de vida, ou então uma vítima de trânsito tem uma lesão grave, né, tem temporariamente ou num período muito longo ela deixa de produzir. Obviamente isso aí tem um custo para a sociedade, né? Esse custo recai ou sobre a previdência pública, previdência social, ou sobre o empobrecimento da família, né, já que há uma redução de renda, ou sobre segmentos privados também, como em relação à perda de produtividade. Incluindo as rodovias estaduais e as municipais, a perda da sociedade com os acidentes pode chegar a 40 bilhões de reais por ano. E a pesquisa mostra ainda que, enquanto a frota de veículos no Brasil cresceu mais de 120% nos últimos 10 anos, os índices de acidente por frota vêm caindo nas rodovias federais desde 2010. A PRF estima que, com a queda de acidentes, 7 bilhões de reais em custos sociais foram poupados nos últimos 4 anos. A lei seca ela veio contribuir e, mais do que isso, o investimento também em equipamentos para que nós pudéssemos fazer essa fiscalização. Então, com certeza, nesses últimos anos, é um resultado de tudo isso, de capacitação, de investimento e de gestão e de melhoria nas nossas leis, melhoria no nosso Código de Trânsito. E na noite da quarta-feira, um acidente envolvendo 4 veículos deixou uma pessoa ferida e a ERS 130 bloqueada por aproximadamente 30 minutos. Segundo relatos de populares, por volta das 8 horas da noite, um motorista de 50 anos trafegava em um Gol com placas de Lajeado pelo quilômetro 74 da rodovia. Ele seguia no sentido Lajeado-Arroio do Meio, quando teria tentado ultrapassar um caminhão de um frigorífico da região. O condutor teria atingido um Celta de uma empresa de segurança privada, dirigido por um homem de 35 anos, que trafegava no sentido oposto. Depois, teria colidido em uma Sorento de placas de Mussum, dirigida por um homem de 56 anos, que vinha logo atrás do Celta. Com a força da colisão, o Gol rodou na pista e ainda atingiu a roda do caminhão que tentava ultrapassar. Não havia ocupante no banco do carona de nenhum dos veículos envolvidos e os outros 3 condutores também não ficaram feridos. Já o motorista do Gol ficou preso nas ferragens e precisou ser removido com auxílio do Corpo de Bombeiros. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao hospital sem risco de morte. Uma motocicleta Honda CG 150, placa IMA 2975, foi recuperada por volta das 4 da tarde desta quarta-feira, às margens da BR-386, no bairro São Cristóvão, em Lajeado. Segundo o policiamento, o veículo foi encontrado abandonado após uma denúncia. A moto havia sido roubada na madrugada de quarta-feira, no quilômetro 72 da IRS 130, no bairro Santo André. E em virtude da atual conjuntura do Pacto Federativo, as prefeituras gaúchas protestam nesta sexta-feira. O movimento do bolo, alusão à pequena fatia dos municípios na divisão do bolo tributário, deve chamar a atenção da sociedade sobre a grave crise financeira enfrentada pelas prefeituras. Apenas 18% do montante dos recursos arrecadados com os impostos retornam para os municípios, local onde moram as pessoas. Os problemas aparecem e precisam ser resolvidos. A União fica com a maior fatia, 57%, enquanto os estados recebem 25% deste bolo. A mobilização defende o novo Pacto Federativo, necessário para promover a distribuição justa do bolo tributário. E para protestar, as prefeituras deverão paralisar o atendimento, decretando ponto facultativo parcial ou integral, mantendo apenas os serviços essenciais. A mobilização deverá seguir a orientação regional, priorizando o transporte de servidores até os pontos de bloqueios de rodovias federais ou estaduais. A passagem de ambulâncias e carros da área da saúde deverá ser permitida. Prefeituras aqui da região também vão parar. Veja a matéria especial na edição desta sexta-feira do Jornal Informativo do Vale. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. Há uma discussão a respeito de qual tipo de parto é melhor ou mais indicado. O parto cesáreo, em que a criança nasce em uma cirurgia, ou o parto normal, natural, que existe desde o primeiro nascimento e é vaginal.
E nessa discussão vemos ataques ferozes ao parto cesáreo, que o Brasil é campeão nesse tipo de escolha, que estão nascendo muitas crianças com data pré-agendada, enfim, as contrariedades são milhares. Eu entendo que a opção pelo parto cesáreo se dê nos casos em que não há questão de saúde envolvida, em função da possibilidade de organização da família, da vida, mas principalmente pelo controle da dor. Então, aos loucamente defensores do tal parto natural, eu tenho algumas sugestões. Quando tu tiveres uma dor de dente, peça para o dentista que faça uma extração natural. Isso mesmo. A natureza não proveu a dor? Deixa ele meter o alicate na tua boca e tirar no seco. Em uma puxada só, se conseguir. E deixa o sangue parar de correr sozinho também. Quando tu tiveres uma pedra nos rins ou na vesícula, deixa a natureza cuidar disso. Pede para o médico te dar um tratamento natural e humanizado. Nada de medicação para dor. Não, não. A natureza que se encarregue de expelir o cascalho, que te dá uma dor parecida com uma faca atravessando as tuas costas. Daí não, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que se torna bem mais fácil exigir sofrimento de outra pessoa. Pedir que ela aguente dor, que suporte tudo bem calminha e tranquila. Agora, quando o pepino está na carne do crítico, daquele que aponta o tempo inteiro, não cabe discutir em aguentar o mínimo dos sofrimentos. Você consegue fazer teorias e discursos com a doença dos outros, mas a tua tem de ser curada logo e sem dor. Nessa mesma lógica, podemos colocar os governos. Sabe por que praticam corrupção, desviam dinheiro, não se preocupam com o cidadão? Porque estão acabando com o dinheiro dos outros. Espalham gentilezas e agrados com o dinheiro dos outros. Fazem benevolências com o chapéu dos outros. E isso só funciona até que estes outros tenham dinheiro, como é o caso do nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Dias atrás eu pude acompanhar um discurso no Parlamento Europeu do ex-primeiro-ministro belga Guy Verhofstadt, no qual ele dá algumas dicas ao agora ex-primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras. Dentre outras coisas, ele diz: acabe com os privilégios. A Grécia estava se afundando e, mesmo assim, o Tsipras estava distribuindo cargos e fazendo várias concessões. Essa omissão voluntária do Tsipras em não cortar os prêmios de amigos, que certamente decorrem de rabo preso, criaram as condições perfeitas para que ele renunciasse. Aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ver mais uma amostra do veneno que é essa cesta de privilégios e benevolências amanhã, dia 28 à noite, quando o governador vai dizer como vai pagar o próximo salário dos servidores públicos. Segundo algumas notícias, haveria um novo parcelamento, só que bem menor que o do mês passado. Ao invés de R$ 2.150 a primeira parcela, seria fixada esta entre R$ 500 e R$ 1.000. Estão vendo? O dinheiro dos outros acabou ou não é suficiente para garantir todos os privilégios dados há tanto tempo. Para admitir o parto cesáreo, é necessário admitir que a humanidade evoluiu, que a medicina avançou e que pode oferecer muitos benefícios, como a ausência de dor. No plano social, a sociedade também evoluiu, mas o poder público resiste em entender isso. Políticos continuam agindo como se nós, da iniciativa privada, fôssemos escravos. Quer dar presente para os teus amigos, senhor político? Faz com o teu próprio dinheiro, seu sem vergonha. Com o meu dinheiro eu dou presente para quem eu quiser. E se eu não quiser, eu não dou presente para ninguém. O certo é que está mais que na hora de tirares a tua mão da minha carteira, senão eu corto ela fora. A programação conjunta entre a Univates e a União Brasileira dos Agraristas Universitários, a UBAU, para o segundo simpósio agrarista Repensando o Agro no Vale do Taquari, ocorre junto ao 9º Congresso de Ciências e Tecnologia da Univates, nos dias 21 e 22 de outubro. Com o objetivo de desenvolver o tema, que compreende o direito agrário, meio ambiente, produção rural e o aproveitamento econômico dos resíduos agroindustriais, o evento é direcionado a agricultores, diplomados e estudantes dos cursos de Engenharia Ambiental, Direito e Ciências Biológicas. Na ocasião, ocorre o debate sobre os desafios e as oportunidades relacionadas com resíduos agroindustriais, a aproximação dos acadêmicos com os produtores rurais e o conhecimento de tecnologias e técnicas de aproveitamento econômico destes resíduos. As inscrições podem ser realizadas apenas para este evento ou para o congresso, a partir da próxima semana, no site univates/cctec/simpósio agrarista. Mais informações pelo e-mail cctec@univates.br.
E o Congresso Nacional manteve os vetos presidenciais às medidas que elevariam os gastos públicos. João Pedro Neto traz as informações. A sessão conjunta do Congresso Nacional começou na noite de terça-feira e entrou pela madrugada desta quarta. Dos 32 vetos previstos para serem analisados, os parlamentares apreciaram 26 e mantiveram todos os vetos da presidenta Dilma. Entre eles, o texto que acabou com o fator previdenciário e estabeleceu a regra 85-95, que leva em conta a soma do tempo de contribuição ao INSS e a idade do contribuinte para a aposentadoria. Outro veto mantido é o do texto que previa a isenção do PIS/COFINS para o óleo diesel, que, segundo o governo, provocaria a perda de 64 bilhões de reais até 2019. 6 vetos presidenciais ainda vão ser analisados, entre eles o projeto que autoriza um reajuste de até 78% nos salários de servidores do Poder Judiciário. Caso a medida entre em vigor, traria um impacto de 36 bilhões de reais aos cofres públicos em 5 anos. Outro veto que precisa ser apreciado é sobre o projeto que estende a regra do reajuste do salário mínimo a todos os benefícios do INSS. Segundo o Ministério do Planejamento, se o veto for derrubado, a medida teria um impacto de 11 bilhões de reais aos cofres públicos até 2019. Cada um daqueles vetos que foi mantido contribuiu para a gente não ter mais impostos. E o risco da queda de cada um daqueles era o risco de amanhã se ter que entrar no bolso do contribuinte. Esta é a equação que nós vivemos. E eu acho que o Brasil deu uma amostra de maturidade àquela votação de ontem, que deve ser concluída, porque cada vez que se cria um novo gasto permanente, da natureza que seja, cedo ou tarde, haverá uma repercussão nos impostos. Tatiane dos Santos, residente na rua General Osório, no bairro Oriental, em Estrela, teve a moradia atingida pela enchente que ocorreu no fim de semana. Mãe de 4 filhos, ela foi uma das beneficiadas com agasalhos, camas e armário doados pelo Bricão do Zé, uma parceria que a empresa fez com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Estrela. O proprietário da empresa, o José Luiz da Costa, além de doar móveis, foram 10 camas, armário, cozinha e outros utensílios que tinha lá no seu estabelecimento, também fez uma campanha pelas redes sociais para angariar roupas e calçados. A entrega das doações foi feita em parceria com a Defesa Civil de Estrela, que possui cadastro e fez o acompanhamento da situação dos desabrigados e desalojados. Conforme o coordenador municipal, o Carlos Alessandro Bren, é importante contar com a parceria e a solidariedade da comunidade em momentos como este. O nível do rio Taquari atingiu a cota de 22 metros e 10 centímetros no domingo, conforme medição no Porto de Estrela. Em função do transbordamento do rio e dos arroios Estrela e Boa Vista, atingiu 14 famílias na cidade, das quais 10 ficaram desabrigadas e 4 foram desalojadas. Causou também interrupção de 8 ruas no município. E o Estado ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação de revisão geral do contrato da dívida com a União. Entenda com Thaisa Borges. Em coletiva nesta quarta-feira no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori agradeceu aos gaúchos e gaúchas que compreendem a situação financeira do Estado e apoiam as medidas do governo. Tenho a certeza de que é um passo importante, assim como quero agradecer à sociedade do Rio Grande do Sul, aos gaúchos e às gaúchas que compreenderam isso. O governador também afirmou que já foi protocolada no Supremo Tribunal Federal a nova ação que pede a revisão da dívida do Estado com a União. As condições contratuais mudaram completamente na relação desde o tempo da celebração do contrato. Tenho certeza que nós estamos fazendo a nossa parte, que é defender os interesses de todos os gaúchos e especialmente do nosso Rio Grande. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, a ação pede a revisão geral do contrato da dívida do Estado com a União, assinada em abril de 1998. O que o Estado do Rio Grande do Sul está postulando? A alteração do índice do IGPDI para o IPCA e a exclusão da taxa de juros. E por que a exclusão? Porque nós estamos tratando de contrato firmado entre a União Federal e o Estado do Rio Grande do Sul. Numa relação havida entre 2 entes federados,
não se pode pensar, não se pode admitir que se busque o lucro. O secretário da Fazenda do Estado, Giovanni Feltz, também falou sobre a situação financeira do Rio Grande do Sul, a nova fase do ajuste fiscal e disse que não há motivos para comemorar o aumento do ICMS aprovado ontem na Assembleia Legislativa. O governo vem discutindo múltiplas medidas a serem produzidas e provocadas e jogadas à sociedade para deliberar no foro adequado, o parlamento. Nós temos tomado todas as medidas de forma cauteladora, com responsabilidade, com serenidade e com muita simplicidade. O município de Arroio do Meio realiza no dia 24 de outubro a 7ª edição do Seminário Regional de Meliponicultura. O evento itinerante tem entre seus objetivos promover a troca de informações entre criadores de abelhas sem o ferrão. Será no ginásio Pá Rural, no bairro São Caetano, a partir das 9 horas. A organização é da Emater, Prefeitura Municipal de Arroio do Meio e a Associação dos Meliponicultores do Vale do Taquari, a AMEVAT. Na ocasião, serão realizadas palestras e atividades práticas com temas relacionados ao manejo e à criação dessas abelhas. No local, também haverá exposição e venda de enxames de espécies nativas, comercialização de caixas vazias, distribuição de mudas de plantas de espécies apícolas e degustação de mel, entre outras atividades. De acordo com Conrad, as abelhas sem ferrão são fundamentais para a manutenção do meio ambiente por serem polinizadoras. Nesse sentido, o agrônomo é otimista, já que a cada dia mais pessoas passam a adotar a meliponicultura como um hobby que se não traz retorno financeiro, ao menos contribui para a manutenção dos ecossistemas. O envolvimento da AMEVAT, que conta com mais de 60 sócios, também tem ampliado os canais de diálogo entre os adeptos. São aguardadas cerca de 400 pessoas para o seminário, que deverá ter a sua programação completa divulgada em breve. As inscrições podem ser realizadas nos escritórios da Emater de Lajeado, pelo telefone 3714-3920. A participação é aberta a toda a comunidade. E o repórter Alício de Assunção entrevista agora a jornalista Laura Peixoto. Ela é uma das idealizadoras do Arte na Praça, aqui em Lajeado. Conosco, Laura Peixoto, jornalista e criadora do Arte na Praça. Laura, é um prazer recebê-la aqui na TV Informativo e nos fala então sobre o Arte na Praça. Prazer estar aqui, Alício, mas estamos indo então para a 13ª edição, que vai acontecer excepcionalmente nesse 4 de outubro. Esse domingo, 4 de outubro, das 10 às 18 horas. Na antiga Praça do Papai Noel, como é conhecido? Na antiga pracinha do Papai Noel, no bairro Americano, aqui em Lajeado. Laura, nesse período todo, gostaria que tu contasse para nós, então, desde o início, né, a gente sabe que a ideia partiu de ti e tu esperava chegar onde chegou agora, o sucesso que é o Arte na Praça? Não é bem só comigo, né, Alice? A gente é um grupo de artistas, né? A Desiree Hirtenkauf, o Alessandro Sense, o Klaus Agonel. A gente se reuniu num ateliê da Desi, inclusive, e aí a gente tem que fazer alguma coisa, vamos botar essa arte na rua, né? Não adianta ficar dentro dos ateliês, cada um no seu canto. Vamos democratizar a arte. E foi bem aceito. Né? Convidamos os artesãos de Lajeado também, e saiu essa primeira edição há 2 anos, em 2013, e para nosso espanto a comunidade de Lajeado abraçou a ideia, gostaram muito, os músicos também vieram junto. Eu me lembro que veio o Lucas Brolese, veio o La Roots, e o Giba e o Carlinhos Kremer também deram uma mão. Então foi uma coisa assim muito espontânea, muito anarquicamente, e que graças a Deus até hoje é nesse formato que está saindo. Sempre com apoio, né, dos artesãos e do pessoal de Lajeado. As edições são mensais? São mensais, elas ocorrem sempre no segundo domingo do mês, só que às vezes dá uma quebra, né? Como tem Dia dos Pais, Dia das Mães, agora esse feriadão do dia 12 de outubro também, então a gente dá bota o plano B em ação. Laura, e a participação da comunidade, como é que é? O pessoal prestigia, e sim, o pessoal passa o dia lá com seu chimarrão? Eu não digo que eles passem o dia, né? Mas passam por lá, ficam um bom tempo, vão conferir o que tem de novidade, sempre tem novidade, sempre tem artesãos novos chegando, tem as comidinhas e as gostosuras que a gente diz.
E o pessoal mais jovem, sim, ele vem mais tarde, ele fica, estende a canga, estende a manta lá e fica e curte. Mas o muito legal, Alice, também eu tenho que dizer isso e contar para o pessoal que está nos assistindo, que foi na última edição, a gente tinha mais de 50 expositores e tinha uma senhora de 81 anos, não, 86, com os sapatinhos de lã, vendendo ali, com o bottom do Arte na Rua, né? Então aquilo foi, assim, muito legal para nós, muito inspirador. E a dona Bender, acho que é o sobrenome dela, não me lembro mais agora. Mas foi um lance assim que para mim ficou muito marcado isso, né? Até onde foi o alcance do Arte na Praça. Pois é, falando em alcance do Arte na Praça, né? O Arte na Praça já também inspira outros municípios a fazer eventos semelhantes. Então, esse fim de semana, né, vai acontecer o Arte na Escadaria, segunda edição em Estrela. O lugar é ali na Polar, no Complexo da Polar. É muito bonito, nós vamos junto, eles nos convidaram, assim como a gente também sempre aceitou os artesãos de Estrela, os artistas, a gente também vai participar em Estrela. E realmente é um lugar muito bonito, é uma pena que a nossa beira do rio não esteja tão linda quanto está aquela beira lá de Estrela, né? Porque eu acho que assim que restaurarem e revitalizarem a beira do rio de Lajeado, eu tô com um palpite que o Arte na Praça vai passar para lá. Porque tem tudo a ver com a beira do rio, né? Muito bem, Laura. A Arte na Praça, então, no próximo dia 4, né? No domingo da semana que vem. Isso. E o Arte com muita música. Com muita música. E o Arte na Escadaria em Estrela agora domingo. Nesse fim de semana, né? Das 10 também até as 18 horas. Laura, quais as atrações, então, do próximo Arte na Praça? Olha só. Tem um duo com o Eduardo Peter e João Vicente Vaiant, que são alunos do professor Zoca Jungs. Tem o Éder Viana e o Nelo Johan, que vem de Porto Alegre. É gente de Lajeado, gente que apoia e abraça o Arte na Praça. Sucesso para ti. Obrigada. Parabéns pela ideia e que a tua ideia também se expande aí para outros municípios do Vale do Taquari. Obrigada. Mantendo a proposta principal de assegurar que todas as crianças do Brasil estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa teve sua terceira etapa lançada na quarta-feira na Rede Municipal de Ensino de Lajeado. O ato ocorreu no Salão de Eventos da Prefeitura, onde o coordenador do Pacto, Márcio Cai, destacou os avanços dos primeiros 2 anos do Pacto no município. Em 2015, o programa oferecerá 80 horas de formação, sendo 60 horas presenciais e 20 horas à distância. Para tal, o governo federal aportou incentivos financeiros e assistência técnica pedagógica aos professores inscritos. Segundo Cai, a continuidade do programa ocorrerá de forma parcial. Começa em 2015 e terá continuidade em 2016, abordando os temas das ciências naturais e humanas, sendo uma importante ferramenta de conhecimento e aprendizagem, tanto aos professores do ciclo de alfabetização como aos alunos. Nesta terceira fase, o plano agregará cerca de 100 pessoas, entre professores do ciclo de alfabetização, que lecionam no primeiro, segundo e terceiros anos, como voluntários de outros anos, coordenadores, supervisores e diretores da Rede Municipal de Ensino de Lajeado. Na outra ponta, mais de 1.000 alunos das escolas municipais estão inseridos na proposta. E empresas optantes pelo parcelamento de dívidas com a Receita têm até amanhã para indicar os débitos. Luana Karen traz as informações. As empresas que optarem por parcelar as dívidas com a Receita Federal têm até amanhã para indicar quais débitos serão parcelados. Poderão ser negociadas as dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2013. As reduções de multas e juros podem chegar a até 90% e o pagamento poderá ser parcelado em até 180 meses, ou seja, 15 anos. A empresa que perder o prazo da negociação terá cobrança imediata da dívida integral, além de perder as reduções de multas, juros e encargos legais. Mais informações estão disponíveis na página da Receita Federal na internet. De Brasília, Luana Karen. O Diretório Estadual do PRB de Estrela empossará a Comissão Executiva Municipal no próximo sábado. Será às 3 horas da tarde na Rua Júlio de Castilhos, número 2660, no bairro Cristo Rei.
O encontro de mobilização partidária contará com a presença do deputado estadual Sérgio Pérez e do presidente do PRB gaúcho, o deputado federal Carlos Gomes. E o Brasil participa da Assembleia Geral das Nações Unidas, que marca os 70 anos da ONU. Veja na matéria da NBR. Ao celebrar 70 anos, nós também nos pomos a pensar sobre o Conselho de Segurança, sobre o antigo e legítimo pleito brasileiro de uma atualização não só dos integrantes do Conselho, mas também da sua eficácia, da sua legitimidade, dos métodos de trabalho do órgão. E tudo isso faz sentido porque a única reforma do Conselho anterior, que foi o aumento de membros não permanentes, se deu exatamente há 50 anos também, em 1965. E o tema também surgiu há 10 anos na cúpula de 2005, na cúpula mundial de 2005. Então, há uma série de datas que marcam também, digamos assim, um calendário e um sentido assim de busca de um dinamismo, de um novo dinamismo, de um impulso maior às considerações que são feitas pelo grupo dos 4, que buscam defender a ampliação do Conselho na categoria de membros permanentes e não permanentes, e, em particular, a aspiração brasileira. A quarta-feira começou com mais cirurgias ao vivo no Hospital Bruno Borne Lajeado. A aula prática de rinoplastia, que é a cirurgia estética no nariz, foi conduzida pelo médico-chefe dos cirurgiões do Centrinho de Bauru, Eudes Nóbrega. Ele agradeceu o convite e elogiou o trabalho desenvolvido pela Fundef aqui em Lajeado. A palestra de encerramento foi com os profissionais da Fundef, o Rodrigo Matos, o Henrique Teles e o Gustavo Faller. Os 3 explicaram como são feitos os tratamentos de ortodontia, os métodos para cirurgias de enxerto e a ortognática, um procedimento indicado para pessoas que têm deformidades nos ossos da face e dentes, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio anatômico do rosto. No final, cada um dos 15 inscritos recebeu o diploma do curso. E o Brasil é referência em tratamento e prevenção às doenças previstas no 6º Objetivo do Milênio. Sumaia Vilela traz as informações. Nesta organização que dá suporte a soropositivos em Brasília, trabalha o paciente mais antigo de HIV do Distrito Federal. Ele convive com a doença há 30 anos. Eu descobri na década de 80, no ano de 88, onde ainda não existia os medicamentos antirretrovirais, o chamado coquetel anti-AIDS. Então, naquela época, a AIDS era uma sentença de morte. Cristiano esperou 7 anos para contar à família que tinha o vírus, até que os medicamentos fossem liberados no mercado. Quando o primeiro tratamento surgiu, o advogado chegou a ficar 1 ano internado no hospital. Hoje, com os avanços da medicina, não existem mais limitações de saúde. Naquela época, nós tomávamos 3, 4 remédios, que compunham o esquema terapêutico chamado coquetel. Hoje, nós podemos ter 3 remédios em apenas uma cápsula. O Cristiano tem acesso aos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele busca os comprimidos aqui, nesta farmácia de uma unidade de saúde de Brasília. E não é só ele quem recebe os remédios de graça. 420 mil pessoas infectadas estão em tratamento no país. Só no ano de 2014, 75 mil novos pacientes passaram a tomar os antirretrovirais. O aumento de pessoas que tomam os medicamentos ocorreu por causa de uma mudança no atendimento do SUS. Antes, só quem apresentava a imunidade alterada, ou seja, que sentisse os sintomas da doença, começava o tratamento. Em 2013, isso mudou. Assim que as pessoas são diagnosticadas, elas já começam a receber os antirretrovirais. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou que vai recomendar o uso da estratégia brasileira em todo o mundo. Na medida que você começa a tratar uma pessoa que tem HIV, o tanto de vírus que tem circulando no corpo dela cai, esse vírus se esconde e, portanto, ele não está mais onde transmite. Então, uma pessoa que está em tratamento há pelo menos 6 meses, ela tem uma chance muito pequena de transmitir o HIV, mesmo ela tendo HIV. Garantir o acesso ao tratamento do HIV para todos é uma das metas necessárias para atingir o desafio proposto pelo 6º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Outra meta estabelece que os países precisam interromper a propagação e diminuir a incidência de HIV/AIDS
AIDS até 2015. A epidemia de AIDS no Brasil é considerada estável há 10 anos, com taxa de 20 casos por 100 mil habitantes diagnosticados por ano. A mortalidade dos pacientes com AIDS caiu cerca de 15% no país desde 2003. E o registro do vírus entre crianças menores de 5 anos, que indica a transmissão de mãe para filho, caiu e passou de 5 a cada 100 mil habitantes em 2001 para 3,5 em 2012. O Brasil conseguiu estabilizar a situação, né, com HIV/AIDS nas últimas décadas, justamente por meio dessas ações, né, que possibilitaram o acesso mais fácil, possibilitaram o acesso aos remédios que foram patenteados, né, que muitas vezes custaria, por causa dos patentes, muito dinheiro, né, de fato conseguiu acesso para as pessoas com facilidade. Viver com HIV hoje é ter uma vida plena, né? Onde eu posso tudo, onde eu só não posso fazer sexo sem camisinha. Acompanhe agora o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos. Vim aqui hoje falar sobre acreditar na honestidade, confiar na honestidade. Nos últimos tempos, têm sido muitas as manifestações de amigos, médicos, comerciantes, dizendo que esse país não tem jeito. É notícia de corrupção, é jeitinho aqui, é jeitinho ali. E a gente fica pensando, será que vale a pena acreditar que o nosso país tem solução? A corrupção é um mal do Brasil? O nível de roubalheiras e de jeitinhos está tão alto, tão gritante, que a gente fica meio sem saber o que fazer. Algumas pessoas veem, Gilson, vamos concorrer pelo partido tal, pelo partido, outro partido. E eu digo, olha, não vou. Fiquei 30 anos na política partidária, agora já vão fazer 4 que eu estou fora. E eu ainda não me sinto entusiasmado, estimulado a me filiar a um partido para concorrer. Se tivesse candidatura avulsa, talvez até eu tivesse coragem de me candidatar ou a vereador ou a deputado. Mas também não acredito na candidatura de alguém que fale só em seu nome. Então a gente precisa reforçar as agremiações, a gente precisa reforçar os bons exemplos, a gente tem que insistir com essa nova geração para apostar numa nova realidade. Nós temos que pensar se a gente tirar toda a classe política, toda a classe governante, deputados, prefeitos, governadores, presidentes, e botar grupo novo se a estrutura que está lá está comprometida. O que interessa é que a gente vai ter que, todos nós, começarmos a discutir, porque a nossa velhice está chegando. Ou seja, mas a gente ainda tem muito tempo aqui nesse plano, pressuponho que sim. E os nossos filhos e os nossos netos, a gente tem que fazer um lugar melhor para que eles possam viver. Pense nisso. Eu volto na próxima semana. Um abraço. Neste sábado ocorre mais uma edição da tradicional Feira do Artesanato. O evento acontece no espaço destinado à Feira do Produtor Rural de Lajeado, localizado nas bancas dispostas na Rua Santos Filho, entre as vias Benjamin Constant e João Abbott. Organizada pela Associação dos Artesãos de Lajeado, que existe há 16 anos, a feira acontece no local há mais de um ano. Estarão expostos diversos produtos como tricô, patchwork, arte em madeira e muitos outros. A feira poderá ser visitada da 1h30 às 6 da tarde. E em continuidade aos encontros mensais realizados com o objetivo de discutir sobre turismo, a administração de Arroio do Meio promove na próxima terça-feira o terceiro Conversando sobre o Turismo. A atividade inicia às 7h30 da noite na Casa do Museu, na Rua Visconde do Rio Branco, 604, e é aberta a empreendedores do setor e demais interessados no tema. Dentre os assuntos elencados no encontro realizado em agosto e em pauta nesta edição está a falta de conhecimento da própria comunidade em relação às potencialidades de produtos turísticos locais. Como sugestão do grupo, um passeio guiado pelo roteiro Caminhos do Forqueta deverá iniciar o ciclo de passeios às opções turísticas do município.
E veja como será sexta-feira, com o retorno do jornalista Rodrigo Nascimento, a nossa previsão do tempo. Olá, estamos de volta com a previsão do tempo, mas ainda não trouxemos o sol junto. São Pedro parece que brigou com o Rio Grande do Sul e abriu as torneiras e simplesmente não para mais de chover. Segundo informações do Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates, CIH, já choveu mais que o dobro do esperado para o mês de setembro, somente nesses últimos dias do mês. Pensa. E nessa sexta-feira, a tendência é de chuva em todas as regiões. O clima continua um pouco abafado e a chuva permanece até o fim do dia. A boa notícia é que a partir de sábado, a partir do fim de semana, essa instabilidade vai perdendo força, o calorão também vai diminuindo e possivelmente na próxima semana teremos tempo aberto. Ou seja, o sol deve voltar. Mas isso é assunto para a próxima previsão. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios? Em Lajeado, a sexta-feira amanhece com tempo instável e muita chuva. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 25 graus. Em Estrela, a mesma coisa, pode chover até 15 milímetros nessa sexta-feira. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima alcança os 23 graus nessa sexta-feira em Estrela. Este foi, então, o Boletim do Tempo. Eu agradeço a Camille por ter feito a previsão durante as minhas férias e agora a gente retorna aqui no Redação Informativa, trazendo as informações do clima do Vale do Taquari e da região. Voltamos na próxima edição do programa, é claro, sempre na sua companhia. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E em função das chuvas que impossibilitam a realização do Concerto da Primavera em Meia Natureza no Parque Jardim Botânico de Lajeado, o evento que aconteceria neste fim de semana foi cancelado. Uma nova data deve ser informada. E a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Estrela recebe inscrições para o 6º Torneio Estadual de Xadrez. O evento será realizado no dia 4 de novembro no ginásio da Escola Estadual Nicolau Misner. O torneio será misto, as categorias Mirim, nascidos de 2004 até 2007, e Infantil, de 2001 a 2003, e Juvenil, nascidos de 1998 até 2000. A expectativa dos organizadores é superar o número de participantes da edição anterior, que reuniu 210 enxadristas. O torneio é aberto à participação das escolas de Estrela e também de outros municípios. Todos os estudantes que participarem receberão medalhas e os 5 primeiros colocados de cada categoria ganham uma premiação especial. As inscrições serão recebidas até o dia 28 de outubro e devem ser enviadas para o e-mail segundotempo@estrela.rs.gov.br, pelo qual também podem ser obtidas mais informações, assim como pelo telefone 3981 1067 com Patrícia. Este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 24 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.